da manhã. Oi, Mário e Gilvan, sejam bem-vindos. A abertura do nosso evento com a doutora Eusa Missano. Oi, Edivânia, lindinha, Vaninha, Marcele, Sandra, maravilha. Pare de sonhar. Oi, Thelma, querida. Nasça sempre com as manhãs. Brilhar do seu olhar. Na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Gente, vocês podem interagir, viu? Fazer perguntas à doutora Eusa, viu? Que eu passo para ela, viu? O que será? Vamos interagir. Semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere. Pare de sonhar. No céu do seu olhar. Olha aí o NEP já entrando. E dá fé no homem, fé no que virá. A doutora vai fazer pelo NEP, querida? Podemos mais. Vai fazer o que será. Vou convidar, se for bem, se não for... Podemos mais. Vamos ver o que será. E dá fé no homem, fé no que virá. Já convidei, viu? Vamos lá ver o que será. Nós podemos mais. Boa noite, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, de muita luz. Estamos aqui, diretamente do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, de forma virtual, do Instagram do Lar Abrigo. Olá, querida! Olá, querida Lenói. Olá a todos os companheiros. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tem impressão que Deixa eu ajeitar para ele aparecer um pouquinho, querida, viu? Tá aparecendo só os óculos? Não pode. Gente do céu, não tem condições não ficar assim, nesse calor. Um dia a gente vai ter uma internet de qualidade, com fé em Deus. Para que a gente possa fazer um trabalho com mais excelência, né? Fé em Deus. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gente, ela tá entrando, viu? Deixa ela entrar. Nossa querida, maravilhosa, Eusa Maravilhosa Missano. Eu reabatizei, né?
mudei o nome dela, assim, quer dizer, mudei não, acrescentei, estava faltando alguma coisa, e aí acrescentei maravilhosa, Eusa Maravilhosa Missano. Combinou, vocês viram que combinou, né? Então, nós estamos aqui diretamente do Instagram do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, já gratos por esse momento, dando início às nossas atividades pela valorização da vida. Viver é a melhor solução, viver é a solução. E trazendo os nossos queridos amigos, irmãos, companheiros do NEP, teremos uma semana de trabalho intensivo nesse mistério de conclamar as pessoas pela... Agora melhorou, agora está vendo melhor, está mais em cima um pouquinho. Isso, a nossa conexão, Tá peço desculpas. Agora. Gente, vocês Olá. estão vendo bem? Se tiver qualquer coisa assim inconveniente, avisem, porque uma coisa a gente precisa entender. Quem tem que aparecer é a doutora Eusa Maravilhosa Missani. Eu estou aqui apenas introduzindo as coisas e vamos nos permitir brindar com esse momento maravilhoso que nós somos imensamente gratos por esse momento. Eu vou somente fazer uma leitura rápida do Evangelho. O Evangelho de Jesus deve nos nortear sempre em todas as nossas atividades. O Cristo disse, é do Cristo Consolador, capítulo 6. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, que perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E Jesus nos desenvolver muita paz e muita luz, que as bênçãos do Altíssimo, do meigo Rabi da Galileia, possam envolver a nossa querida Eusa Maravilhosa Missano, para que possa ela nos brindar. Aliás, já está nos brindando, mas que possamos nós aprender, que nós possamos nós nos envolver de tal forma nesses ensinamentos trazidos na noite de hoje, que possamos buscar nos conduzir e que aqueles que se aproximarem de nós possam sentir também esses eflúvios que são trazidos nessa noite, minimizando as suas dores, as suas angústias e as suas aflições. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de paz, de luz e misericórdia. Que assim seja. E agora, somente para dar um recadinho antes de passar para a nossa querida, o nosso seminário, aliás, a nossa semana, como é que chama isso, doutora Ilza? Que eu sou tão broca, eu vejo esse negócio, eu demorei para entender o que era o webinário, viu? Eu fiquei pensando, o que é o webinário? Depois que eu entendi, seminário na web, mas demorei para compreender, viu? Teremos hoje Eusa Missano, bom ânimo, amanhã Silvan Aragão, para que viver, quarta-feira, Robenil de Emoção e Saúde Mental,
Quinta, Mônica Filha, Sempre Há Esperança. E na sexta, Lucenira, Pão da Vida. E também na sexta nós teremos uma live musical com a nossa querida Mari, cantora, já nos preparando para a conclusão desse momento maravilhoso. E agora deixamos a palavra com a nossa querida Ilza maravilhosa Nitana. Fique à vontade. Olá, queridos amigos, minha querida amiga Ilenói, você irradia luz com esse seu sorriso maravilhoso, com essa sua roupa linda amarela. Eu agora estou morrendo de saudade quando a gente chega lá no Lar Abrigo, você está sempre assim, com esse sorriso festivo, nos dando esse abraço de chegada, sempre com amarelo, com a fitinha amarela, valorizando a vida. Ilenói, você é pura luz. Graças a Deus, eu tenho a alegria e a honra em poder desfrutar da sua amizade, da sua companhia. Muito obrigada. Ai, a honra é minha, né? Minha querida amiga e todos, né, que fazem o Lar Abrigo, parabéns mais uma vez por essa iniciativa, por lançar novamente esse projeto. No mês de setembro, todos os anos, né, a Ilenói faz essa programação. Novo, como? Já está feito o convite, viu? Já está feito o convite para o próximo, viu? Isso. Então, graças a Deus, nós temos a alegria, né? Já tivemos a alegria de participar de 2 deles. Esse eu acho que é o terceiro, né, Ilenói? Que a gente participa no setembro. Então, eu quero agradecer inicialmente a todos os trabalhadores, né? E pedir ao Mestre Jesus que fortaleça sempre o coração de vocês, para que vocês continuem incisivos nesse trabalho de amor e de servir ao Mestre Jesus. E que cada vez mais intua todos vocês também, no sentido de formação de novos projetos. Né? Um projeto tão importante, a ideia desse webinário, na verdade, foi da Ilenói, e o tema também foi apresentado por ela, a gente sabe que movida por inspiração do alto, viver é a solução. E eu achei esse subtema, né? Na verdade, esse subtítulo maravilhoso, viver é a solução. Porque não há outra alternativa, né? Primeiro a gente começa a ter a compreensão, né, Ilenói, de que a vida, ela sendo um dom maior, e alguns amigos meus, materialistas, né, que ainda não estão tão imbuídos, não tão envolvidos com as questões da espiritualidade, embora sejam pessoas maravilhosas, inclusive no exercício da própria caridade, mas alguns me dizem assim, Elza, a vida é uma só. Né? E eu digo, você tem razão, a vida é uma só. Porque nós só temos uma vida, que é a vida espiritual, que é a vida no espírito. Nós temos múltiplas existências, né? Trocamos de vestimentas várias vezes, tiramos o hábito, né, em que vergamos durante uma jornada reencarnatória e fazemos essa substituição para voltarmos com novas vestes, lembrando que a túnica de Jesus era inteira, sem costura. Nós ainda precisamos desses remendos, precisamos estar voltando em outras reencarnações, né, para fazermos os remendos necessários daquilo que não conseguimos concluir. Então, viver é a solução, porque a vida é espiritual e nós, como filhos da eternidade, nós temos verdadeiramente esse compromisso com Deus, com o amor, né? Deus é o amor, como diz João em sua carta, e a gente fala aqui do amor, além dos atributos divinos, como a expressão máxima do sentimento por excelência. Então, vivemos nesse processo, esperançando sempre por novas vestes, cada vez mais tênues, a ponto de chegarmos no momento onde não mais precisamos delas e viveremos então essa vida em plenitude, né? E nessa felicidade equalizada que nos promete Jesus, porque aí já vamos estar com esse reino de Deus instalado dentro de nós. Mas enquanto estamos aqui, todos nós passamos por tribulações, né, Ilenói? Todos nós passamos por processos que fazem parte e se coadunam com o nosso estágio evolutivo. Quando Jesus ele fala lá nas bem-aventuranças, né, logo depois ainda
falando ainda no Sermão do Monte, quando ele trata para quem vai quem faz a busca no Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra, lá no capítulo 5º, versículo 14, ele vai dizer no Evangelho de Mateus que vós sois a luz do mundo. Esse vós aqui, ele é para todos. Então, aqui Jesus não está se referindo apenas aos apóstolos, aos discípulos, mas ele está se referindo à multidão, ele está se referindo àquelas pessoas que ainda estão tateando no processo inicial de busca espiritual. Então, todos somos filhos de Deus. Então, nunca vamos pensar que por estarmos passando no momento crucial de testemunho, a partir daquele instante, né, é como se não tivéssemos o amparo divino. E, lamentavelmente, muitos ainda dizem, né, aonde está Deus? Porque Deus permitiu, quando, na verdade, a permissão para o ato e a execução daquela atividade, muitas vezes, significam fortalecimento dessa vida que é eterna em espírito. Então, e principalmente do testemunho maior que nós precisamos passar. Quantas vezes nós temos motivações de atos que nos acontecem na vida, né? Às vezes, por exemplo, que nos atrasa, né, em determinada situação, e a gente diz, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque os nossos olhos rasos não conseguem ter a profundidade, né, do entendimento do que é ser filho de uma eternidade, do que é ser necessário, do que fomos e ainda do que seremos. Então é importante termos em mente que Deus nos ama. Esse amor de Deus é incessante. Somos obra da sua criação. Então temos a marca, o selo do Criador. Então é a primeira característica que devemos complementar na nossa história de vida, na nossa experiência de vida, para entendermos que viver é efetivamente a solução. Normalmente, quando a gente está diante de algum companheiro que passa por momentos aflitivos e que, lamentavelmente, pensam em deserção, a gente compreende que o ato de deserção não vai acabar com a vida, porque a vida é plena em espírito. Então, tudo o que nós armazenamos em condição de entendimento, nesse processo, nessa reencarnação, certamente nós levaremos para o plano espiritual. Então, o ato de deserção significa, seguramente, né, que você terá que passar por todos aqueles processos novamente, e agora, né, com a necessidade do auto-perdão, do auto-entendimento. Então, é preciso que a nossa consciência, né, ela seja aguçada o quanto mais rápido possível para que tenhamos esse entendimento. E aqui vale não somente para os atos de deserção voluntário, mas também os involuntários. Aquele pelos quais a gente acha que, vergando essa veste hoje no processo reencarnatório, dominamos o corpo, né? Dominamos o entendimento. É interessante isso, porque Jesus ele vai explicar, quando ele vai falar sobre os contrastes na interpretação da lei, e ele vai pedir para a gente não jurar. Ele tem uma passagem, tem um versículo que ele diz assim, não jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. A cabeça, né, para eles é a vida, representa a vida. Então a gente não pode fazer juras sobre a vida, porque a vida não nos pertence, né? E então nós não temos domínio e controle sobre essa experiência. É importante que nós tenhamos esse entendimento, que no processo, que quando estamos na erraticidade, quando o espírito está ainda prestes a reencarnar, imploramos muitas vezes pela bênção do processo para que possamos novamente refazer essa veste, né, fazendo todos os remendos necessários para que um dia ela se torne inteira. Então, é importante que tenhamos sempre isso em mente, né? E que essa deserção, ela não somente pode ser voluntária, como também involuntária. E quando a gente pensa assim, não, eu posso, né? Eu posso dispor
né, da minha vida, eu posso dispor da minha veste carnal, né, como se ali não fosse um instrumento divino de consecução de um objetivo específico pelo qual nós nos comprometemos. E aí a gente vai lembrar de André Luiz, né, que ao desencarnar, ele vai para uma região e nós aqui vamos criando, né? Gente, não existe fora desse espaço, né, áreas onde estão sendo criadas para que nós possamos ir. Nós criamos essa área, nós plasmamos essa área, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa aldeia, de acordo com a nossa atmosfera, né, que vem dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que muitas vezes não são nem verbalizadas, nem oralizadas, nós nem praticamos em atos, mas pensamos e vamos construindo então essa atmosfera. Então ele vai para essa atmosfera de umbral e passa lá quase 8 anos, né? E enquanto ele está adormecido, sem o entendimento do porquê que está ali, sem a aceitação do motivo pelo qual houve a introdução dele naquele espaço, ou melhor, né? Houve a adesão àquele processo vibratório, né? É quando chega o ministro Clarencio, ele faz aquela prece sentida, é o momento onde ele faz a conexão e a partir dali ele tem o seu entendimento maior e ele é finalmente resgatado. Então é preciso que a gente compreenda que esses atos, eles podem ser tanto voluntários como involuntários, mas independente disso, o grande processo pelo qual passa o espírito no ato de arrependimento e no ato de talvez não, né? É naquele ato de decepção, porque a vontade que ele tem é como um espinho na carne. Jesus pede, Emmanuel tem um texto maravilhoso que ele diz assim: não se detenha muito, né, nos problemas, na angústia, no sofrimento, faça como o espinho que está na carne. Você vai lá, tira o espinho, parou a dor, acabou. Então, esse é o processo que a gente deve viver. E, na verdade, quando se deserta, lamentavelmente, o companheiro pensa que está desertando, né, da sua dor. E a sua dor, ela não vai extinguir sem uma tomada de consciência maior da necessidade de burilamento. Então, é todo um processo, né? Quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos são aqueles que passam por provações e testemunhos, mas que compreendem a razão de ser. Quem leu Paulo e Estevão pode ver a abnegação de um Estevão. A abnegação de Abigail, né? Quando, mesmo em sofrimento, mesmo com tantos processos dolorosos no seu corpo, Estevão ainda diz, né? E olha para aquelas pessoas que estão ali lhe torturando, né, imolando o seu corpo, e ele diz, o Sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer sofrer na matéria, fisicamente, mas nenhuma, não reconheço nenhuma capaz de me afastar do amor de Deus. Então, quando a gente tem um objetivo, quando a gente compreende que tem essa fidelidade devida a Nosso Senhor, né, que o Cristo desceu sem perder a altura para jornadear conosco, para nos explicar que a vida é uma só e que Ele venceu o mundo, e assim como Ele venceu o mundo e podemos fazer mais, né, temos a capacidade plena de passar por esses momentos. Então, hoje aqui, várias pessoas podem estar em situação de descontentamento, né? Às vezes passando por uma situação mais difícil, mas por isso que a gente escolheu esse termo bom ânimo, para que desperte esse amor maior, né? Esse entendimento. Emmanuel, ele tem um texto que ele vai falar do capítulo 18, versículo 1 de Lucas, que é orar sempre e nunca desfalecer. A oração, ela representa esse estado de reconexão,
um estado maior de aproximação com Deus. Não é à toa que o próprio Jesus veio, nos ensina a orar, e na sua oração ele fala, ele chama um pai que é nosso, não é? Onde aí, mais uma vez, ele se iguala à irmandade e diz que o pai é de todos nós, é dele e é nosso, na paternidade e no amor, porque Deus ama igualmente, né? Do verme à estrela. Então, é importante que a gente tenha essa sensação de filiação, porque Deus sempre é pai. Nós é que muitas vezes viramos as costas para esse amor maior. Então, a oração é esse momento. E quando Jesus nos diz assim, ora em segredo, né? Ora em silêncio, no teu quarto íntimo, em segredo. É porque, gente, a beleza do ensinamento de Jesus é tão profundo, Lenói, porque quando ele diz assim, ora em segredo, observe, eu só vou contar um segredo a quem eu tenho um relacionamento, a quem eu verdadeiramente confie, não é? Por isso ele diz, ora em segredo, né? Pode dizer em segredo, quer dizer, conta ali aquele, né, aquele cochichinho lá para Deus, daquele sofrimento naquele momento, e o lenitivo vem, gente. Então, Emmanuel diz assim, não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontres no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. É natural, esse é o processo, senão não estaríamos aqui, não pediríamos para voltar, seríamos todos missionários, né? A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas irão aparecer. E no final, ele diz, centraliza-te no esforço de ajuda no bem comum, seguindo a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Então, cada um carrega esse processo, né? Carrega as suas dores, o seu sentido existencial, a sua missão divina, mas não podemos parar no meio do caminho. E aí, alguém pode estar assim raciocinando, mas isso é coisa para Cristo, né? Isso é coisa para iluminados, isso é coisa para aqueles que já estão preparados, né? Eu não dou conta de fazer essa resiliência que é a essência do coração, né? E dentro dos processos aflitivos. Assim como também, muitas vezes, a gente observa e é tão difícil quando a gente começa a fazer julgamento, né, principalmente do companheiro que está passando por aquele momento de aflição, a gente não entende e ainda julga, né? Mas tem sentido, você tem uma vida maravilhosa, você tem toda uma estrutura de vida, né, de comportamento, e ainda assim você está triste, você está no estado de depressão. Ora, é importante que a gente, primeiro, retire essa sensação de julgamento. Né? O que mais atinge ao outro, né? Emmanuel tem uma expressão que ele diz assim, ao que cai basta a dor da ferida, basta a dor da queda. Então a gente está ali para ter bom ânimo, para imprimir, né, noções de felicidade e de estímulo para aquele que está naquela situação. Eu lembro sempre disso, sabe, Lenói, porque eu tenho como parâmetro aquela passagem de Jesus, a mulher vai ser apedrejada, né, sob a indicação de cometer o adultério, e Amélia Rodrigues, depois de Humberto de Campos, vai nos dar o desenrolar dessa história de forma muito bela, mas ela está ali em praça pública, né, prestes a ser apedrejada, e Jesus então olha para a multidão e diz, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a gente ainda fica pensando, né? E depois ele ainda diz, mulher, cadê os que te julgam, né? Cadê aqueles que te criticaram, que te julgam? E ela diz, não tem ninguém aqui, Senhor, eu também não te julgo, né? Então, é importante, a gente ainda pensa que ali está se falando especificamente sobre adultério. Não, Jesus não está preocupado com essa questão, né? Ali o foco central é o julgamento, né? Então, o julgamento que fizemos várias vezes e que em muitas situações nós vamos levar a quadros depressivos a outros. Então, gente, é sério isso aqui. Nós ainda temos praças públicas hoje, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma praça pública. O Facebook,
O Instagram, quando você vai lá, comenta, quando você lança um fake news, por exemplo, seja ele de qualquer ordem, né, que seja, você denegrindo o outro, você crucificando o outro, sem ter noção e experiência, né, do que o outro passou na sua trajetória de vida, muitas vezes você o induz ao desânimo. No livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio, né, a psicografia de Chico, tem várias passagens onde, acho que são 2 ou 3 passagens, daí a importância que Jesus chama a atenção para isso, quando a gente vê obreiros de Jesus, servidores de Jesus, ali conectados, né, e espíritos desencarnados tentam imprimir, né, o desânimo, a depressão, e não conseguem. Aí tentam, por exemplo, retirando os bens materiais. Aí eles se sentem ainda mais fustigados ao trabalho. Imprimindo algum problema na família, eles ficam mais renovados. Mas quando tocam a situação de dizer, você é inferior, você não tem como seguir uma missão dessa, né? Ou seja, são os apedrejamentos em praças públicas que a gente ainda tem hoje, né? Isso significa dizer que muitas vezes nós induzimos e apressamos um irmão a um estado de deserção. E nós somos tão culpados quanto, se não ainda mais culpados, principalmente se tivermos um dia só um dia de evangelho. Então é importante, né, que tenhamos isso dentro de nós. Se não podemos, naquele momento, imprimir um estado de bom ânimo no outro, que nos calemos, né? Que olhemos para nós mesmos, para as nossas dificuldades, que façamos uma oração pelo companheiro que está em queda. Então hoje a gente observa, né, essa situação dividida. Eu lembro aqui, recentemente, nós tivemos um caso muito rumoroso, né, de uma criança, né, que teve que ser hospitalizada para o exercício da prática abortiva, e uma multidão, né, se cercou, tanto uns defendiam, outros contrários, né, e eu ficava pensando, né, e muita gente, mas qual seria a atitude, né, que deveria ser tomada? E aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de juízo de valor, evidentemente, né, o espiritismo, ele tem a sua linha de segmento, mas a gente não está falando sobre isso no momento, é um caso prático, né? E com isso existem tantos outros. O que importa naquele momento é, para que julgar? Né? Por que julgar? É a mesma situação da mulher adúltera, né? O fato aconteceu, então ali não cabe mais uma situação de você julgar, né? De você dizer que sim ou que não. É só de você orar, dar apoio, dar força, né? Pedir a Deus que dê claridade, dê iluminação, mas não julgar. Então, isso é muito importante, porque isso pode exacerbar o estado de ânimo de alguém, de algum companheiro, que não está assim tão motivado, porque justamente está passando pelo momento do testemunho. E às vezes o seu projeto, a sua missão era imprimir bom ânimo nesse companheiro. E assim, gente, todos caem. Então, não é fácil a gente julgar e dizer, não, né? A pessoa tem todas as condições, Elenói está aqui sorrindo, né, com a gente, sempre nos recebe assim, mas ninguém sabe, né, do que ela passa, das dificuldades. Às vezes a gente conversa, né, Elenói, das dificuldades do dia a dia, das dificuldades para a manutenção de uma casa espírita, do exercício da caridade, que a gente sabe que muitos precisam da caridade material, manter a união, ser unida. Então, não é fácil, gente. Né? Então, todos nós temos esses problemas e deve contar com a colaboração de todos. E aí, a gente começa a entender a lição tão clara de Jesus quando ele traz, por exemplo, como um dos seus apóstolos, Judas. Né? Judas, ele era de Queirote, né? Mas comumente a gente chama Judas Iscariote, mas a cidade dele era Queirote. Né? E Judas, ele era
o 12º apóstolo. Normalmente, quando a gente vai contar os apóstolos, Judas é sempre o último, que é o 12º apóstolo, né? E o 12, né, o número 12 na Cabala Judaica corresponde a uma letra. Isso foi muito bem explicado lá pelo companheiro Luiz Elias, né, que faz o miudinho lá em Uberaba. Nós do NEP, inclusive, tivemos lá ano passado e foi uma experiência maravilhosa, Elenói. Então, a gente observa que o 12 ele corresponde a essa letra, né, do Lamet, do alfabeto, e o Lamet, a representatividade, a representação dele é como se fosse um cajado, que significa liderança, e o Lamet é liderança. Então, veja, o 12º apóstolo do Cristo caiu, gente. Caiu, né? Caiu. E é bonito quando Jesus fala isso em Boa Nova, quando Judas está ali arrecadando as primeiras moedas, né, para manter o grupo ativo. Jesus diz assim, pode recolher, Judas, né? Mas Deus queira que você não sucumba ao peso dessa bolsa. Porque, na verdade, foi o que aconteceu com Judas, que amava o seu mestre, né? Mas mesmo assim, lamentavelmente, tinha a ideia de um outro Messias e fez a entrega, né? E foi aquele que foi quem conduziu Jesus aquele processo. E depois, pela psicografia de nosso querido Chico, Maria Dolores vem nos explicar o amor de Jesus de forma derramada, né? Quando ele primeiro vai, né, lá na zona abismal para resgatar Judas. Judas está tão perdido em remorso, né, lá no seu sentimento pela deserção daquela existência, que não percebe. Jesus passa 3 dias ali com ele, inclusive acariciando seus cabelos até que ele durma. E não satisfeito depois, Maria Dolores, em Retrato de Mãe, traz também pela psicografia de Chico, que Judas recebe a visita de uma mulher nimbada de luz, né? E que diz a ele que vai retornar com ele. Meu filho, vou te dar outra mãe, você terá nova oportunidade, porque é assim que age o amor, né? Não há castigos eternos. Você terá uma nova oportunidade, terá nova mãe, novos irmãos, né? E ele diz, afasta-se de mim, você não sabe acaso, sou Judas o traidor, por isso estou aqui, né? E ela insiste com o seu amor e Judas finalmente diz, mas acaso quem é você, mulher, né? És um anjo nimbado de luz, mulher celeste? E ela diz, não, meu filho, né? Sou apenas Maria, a mãe de Jesus. Então Jesus vai pessoalmente e depois ainda manda sua mãe para fazer esse resgate. E não só Judas Iscariote, como também nós temos em Boa Nova a passagem do capítulo 8º, que fala sobre, e o texto, o título é justamente Bom Ânimo, onde Humberto de Campos vai falar do apóstolo Bartolomeu, que é Natanael, né? Natanael, ele era aquele apóstolo, Elenói, que o seu primo foi buscar, dizendo, Filipe foi buscar, dizendo, vamos, a gente encontrou o Messias esperado, né? E ele diz assim, de onde é esse Messias? Porque ele era um estudioso, ele gostava, ele já estava em busca da espiritualidade. E aí ele diz, é da Galileia, né? E ele diz assim, algo bom pode vir da Galileia, porque não se levantava profeta da Galileia, né? Então, o que acontece? Quando Jesus encontra com ele, o recebe e diz que ele era um homem justo, um homem justificado, né? E ele diz, mas me conheces? Jesus disse, eu já te vi debaixo da figueira, né? Aí ele realmente diz, és um profeta. Aí Jesus diz, mas só porque eu te vi embaixo da figueira, você vai ver coisas maiores, né? O céu abrindo, o anjo subindo e descendo. Mas o fato de Jesus dizer que ele o viu embaixo da figueira, significa que todo bom judeu, quando ele ia ler a Torá, quando ele ia estudar, quando ele ia em busca da espiritualidade, ele ia embaixo da figueira mesmo. Então era isso que Jesus quer dizer. Eu sei que você é um justo, porque eu sei que você está em busca da espiritualidade, né? E, no entanto, Humberto de Campos, na sua visão jornalística, ele vai dizer que Jesus, lá no capítulo 8º de Boa Nova, que Bartolomeu era triste. E vezes inúmeras, veja gente, não foi uma vez só, inúmeras vezes, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E aí, o que eu acho mais bonito é que tem um trecho que Humberto de Campos vai dizer assim, Jesus, então, aproveitava alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Ou seja, Jesus sabe o momento adequado. Então,
está passando por momentos de angústia, momentos de aflição, é o seu momento maior de testemunho, Jesus sabe o instante do chamado. Talvez aquele seja o momento onde você esteja mais desarmado e onde seja esse instante, essa oportunidade, né, que Jesus está esperando para que a gente possa enxergar e ouvir, né, ou melhor, ver e ouvir, né, a presença divina, a presença do amor ao seu lado. Então, e ele vai dizer timidamente a Jesus, né? Ele vai falar para Jesus que não entende o motivo da tristeza, né? Ele não entende isso. Ele diz que o evangelho deixa ele muito feliz, mas as coisas da terra têm o selo do mal, acaba obscurecendo tudo, a miséria do caminho, né? E aí Jesus vai dizer a ele que o evangelho vai ter que florescer primeiro na alma, na nossa alma, para depois espargir para o mundo. Vê a prece que Lenoy fez, né? Quer dizer, que a gente seja amor para espargir esse amor. Então é isso que Jesus está dizendo para Bartolomeu. E é bonito porque Bartolomeu ele era de Caná da Galileia, mas ele vivia em Dalmanuta. Então, pelo fato dele buscar essa espiritualidade sempre, né, de estar em oração e depois começar a seguir Jesus, a mãe dele já havia desencarnado, já estava no plano espiritual, e ele morava com o pai e os irmãos. E como ele nunca conseguia colocar, né, é bonito porque o Humberto de Campos vai dizer isso, ele nunca trazia o peixe na quantidade suficiente, nunca pescava o suficiente, nunca levava dinheiro suficiente, né? Então, as pessoas os irmãos começaram a criticá-lo bastante, né? E esse, inclusive, era um dos motivos. O que é que a gente começou falando aqui? Da preocupação que a gente tem que ter para não imprimir, né, desânimo ao outro. Muito pelo contrário. Então, nesse dia, depois dessa conversa que ele teve com Jesus, ele volta para sua casinha, né? E quando Humberto de Campos diz que quando começa a ranger a porta, né, o seu pai já vem e passa um carão, expulsa ele de casa, os seus irmãos imediatamente o chamam de vagabundo, né? Mas é interessante que aí Humberto de Campos vai dizer que ele, né, o apóstolo, no entanto, achou tudo aquilo natural. Veja, nada mais aquilo o atingia. Tanto que ele estava na sua paz, né? Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Então, tudo, né, se tornou diferente. No outro dia, ele foi ao encontro de Jesus, ali próximo, né, ao mar de Tiberíades, onde Jesus ali faria mais uma vez uma pregação doméstica, né? E ele caminhando, Humberto de Campos diz que a paisagem era a mesma, né? Mas para ele, tudo ali era diferente. Tudo estava diferente, as flores tinham outra cor, os cheiros se misturavam, né? Então, e Jesus aí começa a falar do homem que achou o tesouro e aí vende tudo que tem para comprar aquele terreno, porque tinha um tesouro, né? E no final, Humberto de Campos diz que o olhar de ambos se cruzam, né? E ele observa que Natanael, Bartolomeu, antes não tinha bom ânimo, né? Mas ele derrama uma lágrima e Humberto de Campos diz que foi a primeira vez que Bartolomeu derramava uma lágrima de alegria. Então, é nesse sentido que a gente tem que justamente imprimir esse bom ânimo às pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes somos nós que caímos e vamos encontrar pessoas também que cheguem próximo a nós, né? Principalmente do nosso ciclo familiar, às vezes um amigo, né? Às vezes é um texto que chega, uma mensagem, um filme que você assiste, uma música que lhe remete, né? Alguma coisa que vai lhe imprimir esse bom ânimo renovador. Então, é isso, meus amigos. A gente traz essa necessidade, né, não somente de nós resistirmos, né, a esses apelos que podem chegar tanto dos vivos encarnados como dos vivos desencarnados. Porque se não tomarmos cuidado, né, tudo é vibração, tudo é energia, então a influência é muito grande, né? O pensamento é nosso, mas há uma influência e nesse momento a coincidência das ideias é nefasta, então é preciso que a gente esteja bem rígido nesse sentido, procurando ajuda. A ajuda psicológica é absolutamente necessária, né? A terapia, os processos terapêuticos, protocolos farmacológicos, mas também aliar isso, né, à fé, à fidelidade
né? E a certeza de que somos filhos da eternidade. Não é, Ilenói? Eu não sei, amiga, se temos perguntas, se temos reflexões aqui para fazer para a gente completar, ou como você acha melhor. Não teve, a gente ficou tudo assim, olha. Ah. Todo mundo paralisou. Ela parou o tempo, a gente ficou embevecida. Então, e tenho certeza que todo mundo ficou assim. Meu Deus do céu, que maravilha, como estamos precisando disso. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Porque eu ouvi hoje alguém falando de. Entrou uma mãe aí, Osana, que partiu um filho dela, assim, de um modo tão rápido. Ele teve uma doença que foi super rápida, ela sofreu muito, muito, muito. Eu vivi essa situação também, graças a Deus, esse conhecimento da vida após a morte, que me fortaleceu. E eu vi outras mães comentando sobre isso esses dias, pela perda dos filhos, como sofreram, que deu vontade de morrer, que não tinha mais significado nenhum à vida. Então, eu gostaria, já que a sua fala é bom ânimo, que você trouxesse uma palavra agora para essas mães que eu sei que estão ouvindo, uma mãe que eu esperava que ela estivesse ouvindo agora, mas eu vou passar para ela esse vídeo, que o filho foi assassinado, logo em seguida foi o marido, e ela está assim, no estado de depressão horrível, todo dia ela quer morrer, e todo dia alguém engana ela dizendo que o filho chegou e mandou recado. Eu acho isso triste, quando a pessoa usa a dor do outro e fica trazendo recados. Então eu queria que você... Olha, estamos como que hipnotizados pelas palavras confortantes. Eu falei? Então, eu Então, estou amiga, envolvida. Não tenha dúvida de que a partida de um ente querido, né, ele é um motivo de abalo, né? Abalo E pelo psíquico. suicídio. Teve outro menino Pois é. também de Campo do Brito que foi assim, vários casos que dessa Mas maneira, pelo suicídio. é importante, Lenói, primeiro, né, Uhum, que a uhum, gente comece a compreender que uhum. eu tenho muita preocupação quando as pessoas simplesmente dizem assim: a pessoa praticou, lamentavelmente, o suicídio, né? E com isso a sua alma irá sofrer, né? A sua alma irá para o processo umbralino. Gente, não é assim. Não é sempre isso que vai acontecer. Depende de cada circunstância. O tratamento, o remédio é de acordo com a necessidade do paciente. Então, o estado mental do paciente. Então, há várias causas que podem desaguar numa situação como essa. Então, dizer uma realidade dessa para uma mãe, né, que seu ente querido, né, que seu filho, ou que um ente querido de alguém da família, pelo ato praticado, necessariamente passará. Não, necessariamente terá assistência, necessariamente terá o amor de Deus ao lado. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente que está aqui enquanto encarnado, orar por ele. Meu filho, abra os olhos, né? Meu filho, enxergue. Meu filho, escute. Deus está aí. Olha, tem alguém aí do teu lado. É isso que a gente faz nas mesas mediúnicas. Quando o espírito chega, muitas vezes revoltado, outras vezes ainda desenganado, sem saber o que está acontecendo, o que a gente faz? Veja quem está do teu lado. Olha que beleza. Olha quem veio te resgatar. Olha quem veio te ajudar. O esforço, ninguém está desamparado, absolutamente ninguém. E eu sempre digo, sabe, Lenói, essas mães, a dor que Chico chama de dor sem nome, não é? Porque a dor que passa uma mãe, né, cujo filho desencarna, a gente perde o pai, a gente fica órfão, perde a mãe, fica órfão, fica viúva, mas perder não, porque ninguém perde, né? Mas assim, o desencarne de um filho é tão forte que é dor sem nome, como diz Chico, né? E certa vez uma mãe entrou assim para conversar com o Chico, pedindo consolo, né? E ela chorava muito e Chico abraçou e chorou com ela, né? E aí o companheiro disse: mas Chico, você atende aqui, já atendeu milhares de mães. Ele disse: meu filho, mas o que fazer com aquela lágrima sentida, né? Só sentir junto. Então eu fico pensando, que conforto, que fortaleza desta alma que foi preparada, porque Ilenói,
uma mãe, né, cujo filho desencarna antes, teve um preparo espiritual, às vezes, de séculos. Se preparou para viver aquele momento de testemunho por séculos. Então, quando eu vejo uma realidade dessa, a gente lembra o que Jesus diz, que Deus dá o vinho de acordo com o odre. Porque a gente se prepara antes para passar pelo testemunho. Então, que grandeza dessa mãe, né? Ela tem força, ela vai tirar essa força e ela sabe de onde, né? Ela vai em busca dessa força, ela não pode desertar, porque ela foi preparada para esse momento. Então, não existe de repente, principalmente numa situação como essa. Então, toda a situação pela qual nós passamos, nós fomos preparados. E aí eu fico imaginando a preparação de uma mãe, né, para uma ocorrência como essa. Então a gente acha naquele momento que a força não existe, mas de repente você tira de onde você não imagina, né? O trabalho, o serviço ao próximo, o transformar, como a gente diz, né, a sua ação de dor em amor, né, em abnegação, no cuidado. Eu lembro que Madalena disse: Senhor, eu tenho sede de amor, né, mas eu não posso ter filhos, né? Ele diz: vamos cuidar. Quem disse que você precisa ter filho natural, né? Vamos cuidar dos filhos de Deus. Então, vai buscando essa energia e ela chega. A gente sabe que chega, né? Então, é a sua proposta. A solução é viver, né? Viver. E Jesus nos promete uma vida em plenitude. E, gente, ele não nos faria uma promessa que não pudesse ser cumprida. Não é isso, Lenói? Então, essa força, ela vai chegar. Essa força, ela vem, né? Com certeza. Uhum. A gente sabe que essa mãe que eu falei mesmo, a Osana, sofreu tanto, mas ela seguiu a vida. Mas é aquela dor que não passa, não é? Só no reencontro. Só no reencontro, né? Mas pode falar, né? Pode dialogar, pode na oração entender, né? O Rossandro, eu lembro que uma vez nós assistimos, acho que estava com você também, Lenói, no congresso lá em Uberlândia, e o Rossandro falou sobre isso, né? Ele disse assim que uma mãe o procurou e chorava, eu tô deprimida, tinha um mês, né? E o Rossandro: mas o que aconteceu na sua vida? Você tá assim: meu filho desencarnou. Aí ele disse: mas o estranho seria se a senhora, com menos de um mês, chegasse no meu consultório e dissesse que estava tudo bem, né? Então, veja, esse processo é um abalo psicológico muito grande. Então, é natural que nesse primeiro momento do impacto, né, a gente ainda esteja sob esse impacto, né, sob esse abalo, né? Mas, com o tempo, a gente vai trabalhando isso, né? A Célia Diniz tem um livro muito bom, né? Acho que é Trabalhando a Dor da Perda, né? Superando isso, a dor da perda, né? E foram 2 filhos, né? E é bem interessante. E a do filhinho menor dela tem uma passagem bonita que ela conta numa das suas palestras, né? O filho menor, que foi inclusive objeto do filme As Mães de Chico, né? O filho, ele nasceu com um problema, acho que era um aneurisma, alguma coisa assim, né? Mas ele tinha, todos nós nascemos com a quantidade de fluido vital necessário para vivermos 5 anos, 10 anos, 20 anos, o tempo que for, né? E ele tinha o seu fluido vital necessário ali para aquela vivência e experiência. E o desencarne era para ser naquele jeito, naquele momento. Talvez uma lição, né? Um testemunho para os seus pais, para os seus irmãos, né? E tanto que ela diz que Chico falou para ela que por diversas vezes, né? O avô daquele menino já desencarnado, enquanto ele brincava, o avô segurava a cabecinha dele para ele não bater a cabeça, porque ele podia desencarnar. Então, porque ele tinha um momento certo para desencarnar. Então, veja como é a providência divina, né? Então, veja a fortaleza que existe para você passar por aquele testemunho e você dar lição de amor, né? Transformar aquilo num gesto de escrever um livro e trazer consolo para tantas mães. E não há nada, porque nós mães temos muito essa coisa de dizer: a culpa é minha, né? Se resfriou, a culpa é minha. Se adoeceu, a culpa é minha. Então, não tem culpa num processo como esse, né? Não tem culpa, né? Gente, infelizmente, o Instagram pode nos derrubar e eu não quero fazer essa coisa feia com a doutora Ilza, sabe? Porque já pensou deixar ela falando e encerrar?
Depois, noutra ocasião, ela vai responder essa pergunta, que só faltam 2 minutos, porque querem esclarecer sobre a importância das nossas preces para os nossos irmãos suicidas. A gente já deixa, Elenói. Eu acho que amanhã a palestra do Silvan, já vou pedir para ele anotar e amanhã ele já responde aqui na live. Sim, sim. E aí a gente diz assim, gratidão, porque não tem outra palavra a não ser essa, gratidão por esse momento maravilhoso, por esse lenitivo, por esse bálsamo, por nos conduzir ao bom ânimo. E eu quero lhe dar um presente, já que não posso dar um presente material, eu dou virtual e peço, faça a prece. Oh, faço sim, querida. Linda. Vamos pedir a nosso Mestre Jesus que aqueça os nossos corações, que essas lições, que ao longo dessa semana, onde vamos ter alguns companheiros, né, falando sobre esse amor, que possa frutificar, que possa tocar e atingir tantos outros corações, para que entremos sempre em prece no momento desse testemunho, para nos fortalecer, para nos conduzir e, sobretudo, para nos dar bom ânimo. E eu vou concluir, porque eu vi que você fez uma publicação no Instagram, lembrando do nosso Brasil. E aí eu queria concluir com o prefácio do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Emmanuel diz assim: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, que Deus nos abençoe e nos conduza no seu amor. Muito obrigada, Assim, amiga. Nós é que agradecemos, viu? Vamos tirar a foto. Vamos lá. Deus te ilumine, gratidão. Amém. Um grande beijo a todos.